A teologia leva à melhor compreensão das Escrituras. Tudo começa com a teologia. O que cremos sobre Deus define como vivemos. Se cremos que o Deus eterno é bondoso e compassivo, nós nos importamos com os outros. Se cremos que o Deus eterno é perfeito e santo, nós temos a perfeição como a meta e a santidade como estilo da nossa vida. Se separamos tempo para ler a palavra de Deus, os padrões morais nela encontrados serão os nossos, mesmo que elevados. Se entendemos que sempre estamos na presença de Deus, procuramos viver de modo que não o ofenda. A boa teologia nos abre o horizonte da caridade, da honestidade e da fidelidade. Os necessitados podem contar conosco, nossos parceiros de negócios podem confiar em nós, nossos familiares não nos precisam vigiar quando viajamos, por exemplo. Quando fazemos de Deus o nosso amigo, não somos insensíveis, não fraudamos, não traímos. Por isso, precisamos avaliar a nossa teologia para que ela nos advirta contra a autossuficiência exagerada e nos alimente com uma confiança adequada, não em nós mesmos, mas no Deus eterno, a quem amamos acima de tudo, até mesmo dos nossos mais fortes e péssimos desejos. Luiz Berkoff anotou que a teologia é uma forma de amar a Deus com a mente. Por essa razão, não é uma doutrina secreta, mas um assunto público. Tudo é teologia. Como aprendemos agora há pouco, todo cristão é teólogo, como todo ser humano é filósofo. O ofício de teólogo, ou o exercício da teologia, tem algumas especificidades. Eu então as apresento. Primeiro, a teologia pressupõe a fé. Não dá para ser teólogo sem a experiência do crer. Há muitos anos eu tive uma experiência interessante, pesquisando para pregar sobre aquela expressão de Filipe: só tu tens a palavra de vida eterna, só tu sabes qual é o caminho, ensinas qual é o caminho. Eu achei um belíssimo sermão, umas 20 páginas, coisa maravilhosa. E no final o cara diz assim, o autor: mas eu sou ateu. Isto é, aquilo é teologia? Cristã não é. Teologia cristã não é. Por isso afirmei a necessidade desse a priori, desse pressuposto, o pressuposto da fé. Segundo exercício é ter em mente que a teologia parte das Escrituras, termina nas Escrituras e é controlada pelas Escrituras. Começa com as Escrituras, a teologia, termina nas Escrituras, a teologia,
que a teologia controla e as escrituras controlam a teologia. A teologia cristã é orgânica. E aqui eu tomo uma expressão para ruborizar alguns de um teólogo comunista chamado Antonio Gramsci, e ele, italiano, falava da necessidade da filosofia, da ciência ser orgânica. Ele usava o termo no sentido de estar a serviço das comunidades. Esse termo ganhou o mundo e hoje não é mais um apanágio de uma certa ideologia, tem inclusive uma chamada igreja orgânica, cada um usando de um modo. Eu estou usando aqui no seguinte sentido: a teologia precisa estar a serviço da comunidade, porque a teologia existe para alimentar a comunidade de fé, moldar a comunidade de fé e transformar a comunidade de fé ou igreja. Então, o propósito claro da teologia é alimentar a igreja. Mais ainda, a teologia exige estudo, muito estudo. Todo mundo é teólogo, mas não necessariamente bom. Bom teólogo precisa estudar muito. A teologia mata e a teologia vivifica. Nós temos que ter, portanto, muito cuidado com a teologia que expedimos de nossas classes da escola bíblica, de nossos púlpitos, de nossas conversas. Eu vou ilustrar. Há muitos anos, não posso dar detalhes por razões óbvias, fui procurado por um rapaz que tinha se separado e o pai dele era de uma certa denominação de transfundo pentecostal. Disse que ele não podia se casar de novo e fez à mão a cópia de vários textos da Bíblia condenando o divórcio. Ele me trouxe os textos e ele me perguntou se ele podia se casar de novo. Bem, ele se casou de novo e recentemente ele se separou. Ele me disse: a culpa é toda minha. Eu não soube conviver. Eu sou bravo, eu sou exigente, eu sou intolerante e eu não consegui superar isso. Acho que este é parte do problema. Penso que um dos problemas é a maldição hereditária, no sentido daquelas palavras que o pai carregou sobre ele e que forma a teologia dele, segundo a qual ele não tem o direito de ser feliz, para usar uma expressão popular. A teologia do seu pai matou simbolicamente o filho. É a minha hipótese. Um dia vou conversar com ele sobre isso, mas o momento não é propício. A teologia mata. Porque se eu digo algo em nome de Deus, quem questionará? Se eu digo algo bom, não tem consequências negativas. Mas se eu digo algo ruim, duro, farisaico, saducístico, herodiano,
como aquela pessoa vai se recuperar ou ser restaurada? Antigamente se dizia que o pastor era cura da alma. Isso, século XVI. E o médico também era cura do corpo. Penso que o ofício que mais se aproxima do médico é o ofício do pastor. As suas palavras fazem viver, ou as suas palavras são homicidas. Quando alguém vem a nós em busca de um conselho, é para temermos e tremermos. Há muitos anos preguei um sermão em nossa igreja sobre Abraão saindo de sua terra, na idade que tinha. Quando acabou, à porta, eu tenho esse hábito de cumprimentar a porta todos os domingos, uma irmã disse: muito obrigado. Deus hoje respondeu a minha pergunta. Eu quero migrar para um outro país, não tinha coragem, mas hoje seu sermão me encheu de coragem. Ela migrou e está lá nesse outro país há uns 20 anos, felicíssima da vida, ela e a sua família. Poder da palavra. Por isso não podemos usá-la sem refletir, não podemos usá-la sem estudar. E é claro que estudar demanda muito tempo. Tempo diário e tempo ao longo da vida. Aí nós lidamos talvez com algumas dificuldades. Lidamos por vezes com uma formação limitada no nosso ensino básico e médio, do qual o livro não fez parte. Alguns de nós temos essa limitação. Eu tive um colega que não falava Freud, falava Freud, bacharel em teologia. Eu, pois então, o Freud, né? Ele dizia, pois é, o Freud, porque ele não tinha uma boa formação, chamado primeiro e segundo grau, mas era muito inteligente. Daqui a pouco ele já estava falando Freud, e eu não precisei dizer, não, fulano, a pronúncia não é esta. Escreveu livros, tornou-se professor de seminário, pastor, missionário, mas a formação dele, ele fez o antigo madureza. Pulou etapas porque não cumpriu na época própria. Por que estou contando essa história? Eu aprendi a ler com 9 anos de idade. Um pouco tarde, né? Mas eu já escrevi mais de 150 livros. Não digo isso, mas nada disso. Para dizer o seguinte, eu não sei qual é a sua história. Porque às vezes nós temos uma formação fraca, a gente diz, bom, eu tive uma formação fraca, não tem jeito para mim mesmo, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, né? Não, claro que não. Vai estudar, vai ler. Mas não é pouco não, é muito. Vai estudar língua portuguesa. Vai estudar inglês. Vou usar uma frase aqui, horrível, eu sei que é horrível. Não dá para ser um bom teólogo lendo só português. Tem muito pouca coisa.
Felizmente hoje há muitos mecanismos de tradução, ótimo, se supera grandemente isso. Mas hoje nós temos editoras teológicas no Brasil, são muito poucas. A melhor é a Vida Nova, que faz um trabalho realmente belíssimo, de qualidade, atualizado. E uma ou outra que a gente pouco sabe. Então, há pouca literatura. Nesse tema, por exemplo, do ministro como teólogo, eu fui revisitar a bibliografia hoje. Eu não achei nada em português. Nada. Então, fica aqui esse estímulo, portanto, a não achar que o que eu sei está bom, onde eu cheguei está bom. Não! Vamos dar um passo adiante, vamos estudar. Nós temos que estudar. E não é pouco não, é muito. Para estudar, só tem um jeito. É dormir menos. Estou falando que é seminarista, está vendo? É dormir menos. Seminarista que dorme 8 horas por dia não pode ser um bom teólogo. É muito. Tem que dormir menos. 2 horas a menos. Senão não vai ler. E aí, desculpe a rudeza, você tem que fazer uma escolha. Ou você vai ser brilhante ou medíocre. É só isso. Escolha e vai em frente. Não tenho nada contra os medíocres. Mas eu acho que o melhor é ser brilhante. Seja o melhor. Só tem um alvo a ser buscado, o melhor. Você tem que ser o melhor aluno da sua turma. Eu sei que aqui as turmas são juntas, o desafio ainda é melhor. Você tem que ser o melhor aluno. O melhor. Não se contente com menos que ser o melhor. E aí você vai aprender. Você é o seu próprio rival. Porque às vezes, não é o caso daqui, que for em geral, é tanta mediocridade que você se compara com quem? Com ninguém. Então compare-se com você mesmo e você pode ser melhor. Nós vivemos uma era hoje, eu não sou muito desse negócio de hoje e tal, como fosse pior que antigamente. O Darcy, mesmo escrevendo esse livro há 50 anos, falava: hoje, no momento em que estamos tão conturbados, há 50 anos já era conturbado. Então, o Davi Malta, que foi nosso reitor, dizia: estamos na pior crise da humanidade. Eu não vivi os dias de hoje, né? Já morreu. Ana Cleide já morreu. Ana Cleide me fez uma crítica em público na primeira igreja. Eu preciso devolver aqui agora. Ela disse: todos os que você citou morreram. O que eu posso fazer, Ana Cleide? Davi Malta, um homem extraordinário, reitor do Seminário do Sul, ele dizia: Israel, estamos na maior crise da humanidade. Eu falei: pastor Davi, espere para ver. Eu quero dizer com isso é que nós temos que estudar muito. Vivemos numa era das coisas rápidas. Um dia eu estava no aeroporto e tinha lá uma maquininha que vendia qualquer coisa que você apertasse o botão, refrigerante, salgadinho. Aí eu fiquei pensando assim: como a vida é fácil, ele aperta o botãozinho, claro, tem que ter o dinheiro, obviamente. Tá, mas para aquela maquininha existir, quantas 1000 horas de pesquisa foram feitas? O fácil não existe. O teólogo não se forma de uma hora para outra, a não ser com muito estudo agora e ao longo do tempo. Na nossa prática teológica, nós encontramos alguns inimigos. Eu quero citar aqui alguns deles. Eu chamei aqui de repeticionismo. É a teologia da repetição. A gente repete o que os outros falaram. Isso não é teologia. Segundo probleminha, o tradicionalismo. Eu vou ilustrar com o que foi cantado agora. A luz, vírgula, outrora apagada. Como é que nós cantamos? A luz, vírgula, que outrora apagada. Por quê? Porque há 50 anos cantam o quê? Mas não tem o quê? Olha a letra, não tem o quê? É o que eu chamo de tradição. Agora eu vou ser mais incisivo. Quando começaram os batistas?
1609. No entanto, existe uma corrente chamada sucessionismo batista, segundo a qual os batistas vieram desde João Batista, que batizava no Jordão, em Jerusalém. Primeiro, João Batista nunca batizou em Jerusalém, era em Betânia, só para ilustrar. E essa teoria de um livro Rastro de Sangue, todo bom batista tem na sua biblioteca, ou tinha, né? Hoje não tem mais bons batistas também. O Rastro de Sangue, J.M. Carroll, ele dizia então que sempre houve batistas na história. Conto de carochinha, nunca houve batista na história, ele só surgiu no século XVI. Aí um reitor do seminário de Louisville, que era então o mais importante no mundo entre os batistas, escreveu um livro no qual ele descobriu uns chamados Kiffin Manuscripts, manuscritos Kiffin, em que esses irmãos Kiffin da Inglaterra do século XVI contavam como era o culto e como surgiram os batistas. Ele teve que deixar o seminário, que a tradição dizia que os batistas são do JJJ, mas não tem base histórica, científica, é zero. Pastor Reis Pereira, no seu livro Breve História dos Batistas, diz assim as três teorias. Pastor Reis, JJJ não é teoria. Mas as pessoas gostam de ouvir isso, né, Israel? Brincadeira, mentira. As pessoas acreditam. Os assembleanos também acreditam que eles existem desde o dia de Pentecostes. É mentira. Conto de carochinha, é tradição. Essa ideia de que os batistas começaram em Jerusalém surgiu quando nos Estados Unidos os metodistas começaram a ter mais adeptos do que os batistas. Mas os metodistas começaram com John Wesley, então os batistas, mas nós começamos antes. Nós começamos com Jesus, com João Batista, então nós somos superiores a vocês, como se houvesse alguma superior a outra. Os historiadores batistas até o século XVIII nunca falaram em JJJ. Foi Orchard que inventou isso, por uma razão apologética interna, e a tradição ficou. Então, muitas vezes nós queremos fazer teologia com tradição. Essa foi a grande questão de Jesus com os fariseus. Porque os fariseus, além do texto escrito, agregavam como sendo critério ou fonte da revelação a tradição oral, que acabou escrita, mas que não são os livros do Antigo Testamento. A Jesus dizia, vocês inventam as tradições para apertar o povo, para extorquir o povo, para esconder as suas mazelas. Então o tradicionalismo é inimigo da teologia. Outro inimigo do que fazer teológico é o fundamentalismo. Pode soar a alguns estranho. O que é o fundamentalismo? Surgiu nos anos 10, 20 nos Estados Unidos, quando apareceu no cenário um conjunto de afirmações teológicas chamadas liberais. Maria não era virgem quando teve Jesus, não houve a ressurreição, uma série de afirmativas antigas da Alemanha do século XVII, chamada liberalismo teológico, que nada tem a ver com liberalismo econômico ou filosófico, embora o termo seja o mesmo. Então surgiram com os documentos chamados de fundamentals, ou os fundamentais, ou os fundamentos, com coisas muito boas, excelentes, necessárias, e coisas muito literalistas. Daí surgiu a ideia do fundamentalismo, que está presente hoje, é um termo usado até mesmo fora do cristianismo. Mas eu quero me ater ao fundamentalismo ali, a questão do literalismo. De onde vem Satanás? Eu venho dos quatro cantos da terra. Conclusão: a terra é quadrada ou plana. Se você pegar livros de teologia, século XVI, século XVII, você vai encontrar a defesa fixista da terra como centro do universo,
porque a terra é plana. A Bíblia diz. Teologia baseada na palavra de Satanás. Terrível, né? E é uma metáfora. Meus irmãos, uma das grandes tragédias do cristianismo é não entender que a Bíblia contém metáforas. Vou dar um exemplo recente. Evangélicos defendendo armas, porque Jesus disse: eu vim trazer a espada. Uma absoluta ignorância usada por políticos espertos, que não levam em conta que neste lugar eu vim trazer a espada. Basta ler o que vem antes e o que vem depois. Significa eu vim trazer a decisão. Diante do Evangelho, as pessoas precisam tomar uma decisão. Uns ficarão contra mim, outros a favor de mim. Ninguém pensa que a espada divide o ser humano em juntas e medulas. Todo mundo entende que é uma metáfora, que se alguém tiver uma espada juntando juntas e medulas, está morto. Mas quando chega Jesus dizendo algo sobre a espada, ali é literal. É disso que eu chamo de literalismo, entender que grande parte da Bíblia é poesia. O que isso significa? Menos revelação, menos inspiração? Não, mas a leitura não pode ser de um texto jornalístico, de um texto cronístico, de um texto histórico, de um texto profético, ou de um texto poético. Aliás, todos os livros poéticos de Isaías a Malaquias são poemas. O Antigo Testamento, vou inventar um número aqui agora que eu não sei, ninguém vai me contestar também, 70% são poesia. Inclusive a narrativa da criação. O gênero adotado ali não é descrição científica, é descrição em forma poética, inspirado, verdadeiro, completo, inquestionável. Mas o gênero é poesia. Importante entendermos isso. No seu oposto, eu falei do repeticionismo, tradicionalismo, do fundamentalismo, está o racionalismo. O racionalismo aqui eu estou usando toda aquela corrente que lê a Bíblia numa perspectiva anti-miraculista. Há muitos anos eu li um livro muito interessante de um autor chamado Dominic Crossan, já faleceu recentemente. E o Crossan morreu jovem. Ele escreveu um livro muito interessante sobre a última semana de Jesus. Bonito o livro. Ele começa assim o livro, olha que bacana. No dia em que Jesus entrou em Jerusalém, montado num jumentinho emprestado, Pilatos entrou na cidade montado num cavalo imperial. Gente, isso é fantástico, né? Olha a contraposição do verdadeiro rei que entra humilde e de um títere de plantão que entra glorioso. Isso aí é revolucionário, isso é incrível, é fantástico, é lindo demais. Fonte: onde o cara baseou essa informação de que Pilatos entrou num cavalo imperial? A fonte é a cabeça dele, não do Pilatos, do autor. Por que Crossan diz isso? Quando você lê o resto do livro dele, Jesus não ressuscitou, porque não existe a ressurreição. Ressurreição é um milagre, milagre não acontece. Então Crossan e todos os proponentes do chamado Dias do Seminário de Nova York, a cada ano faz uma reunião para dizer o que Jesus disse e o que ele não disse. Isso aqui Jesus disse no Novo Testamento, os Evangelhos. Isso aqui ele não disse. Qual é o critério? A razão. Se é uma coisa factível, possível, passa pelos cânones da razão, ele disse. Se não passa pelos cânones da razão, ele não disse. Isso é absurdo, mas é uma forma de fazer teologia, que é um inimigo da teologia, que tem ligado a isso o seu oposto, gera
um comportamento entre nós oposto, que eu estou chamando de antifisicismo ou anti-intelectualismo. Há muitos anos, quando eu lancei, no contexto da Junta de Mocidade da Convenção Batista Brasileira, o projeto Opus, da revista Campus, 2 próceres batistas me procuraram e disseram o seguinte: sou contra isso. Quando o jovem pensa, ele sai da igreja. Então, há em nosso meio um movimento anti-intelectual, anti-ciência, uma desconfiança com a ciência. É por essa razão, penso eu, os batistas não têm universidade. Então, há uma desvalorização do intelecto. O povo em geral fala assim. A pessoa, quando pensa muito, enlouquece. É uma frase tola, mas às vezes em nosso meio nós ouvimos tal coisa. São inimigos, e o último que eu quero mencionar é o pragmatismo. O que é o pragmatismo? É aquilo que funciona, aquilo que é útil, ou poderia dizer utilitarismo. Usei pragmatismo. Eu sou poeta, fraquinho. Por que fraquinho? Porque eu não tenho tempo para escrever poesia. Estou usando essa comparação que o exercício do ministério pastoral, ele tem demandas que muitas vezes nos obrigam a correr o dia inteiro, sem tempo para ler e, como vocês sabem mesmo, até sem tempo para orar. Muito real. Eu estou chamando isso de pragmatismo. As demandas, as exigências sobre o pastor tomam de tal modo o seu tempo que não lhe sobra tempo para estudar. Além do que, uma vez eu perguntei a um pastor assim: fulano, quanto tempo você gasta para preparar os seus sermões? 1h30 a 2 horas. E é considerado um dos grandes pregadores. Mas é aquele pregador que diz o seguinte: para ser feliz, primeiro ponto. Segundo ponto, terceiro ponto, pobreza total. Estudou, não tem como ter riqueza alguma. É o pragmatismo. Esses são alguns inimigos que nós precisamos estar alertas contra eles, senão a nossa teologia é escassa ou pobre. Então, quero agora falar um pouquinho sobre ministério e teologia. Eu separei então algumas frases do Darcy Zilek, meu mestre e mentor. Vão ser projetadas aí, mas estão no livro que você vai baixar gratuitamente em PDF. Sem teologia, o ministério esvazia-se de significado, transformando-se em mero ativismo burocrático. Causa não poucas vezes de um sentimento de irrelevância para muitos ministros. Que alegria fazer um casamento. Qualquer um faz. Nós só somos relevantes nos funerais. Os casamentos, o pastor fala pouco, tá? Não atrapalha, né? A festa. Estou brincando para dizer que Darcy está nos admitindo aqui para a gente não desprezar a teologia
cair num ativismo que ele chamou aqui de burocrático. A maioria de nós é burocrata. Carimba o dia. Não faz nada de relevante. Não que não sejamos relevantes, mas a natureza de como as coisas se organizam nos torna burocratas. Há muitos anos, um amigo pastor que está vivo, vou sempre salientar, eu tenho muitas pessoas vivas ainda, me procurou porque ele foi lá à igreja e encontrou os meus horários de atendimento pastoral. Acho que era tipo terça-feira de manhã, quinta-feira à noite, quarta de manhã, algo mais ou menos 3 ou 4 períodos para o aconselhamento pastoral. Foi Israel, só isso? E eu disse, eu vou diminuir, está muito. Israel, eu dou 40 horas de aconselhamento. Eu falei, você está errado. Os anos se passaram, ele me ligou, ele morava em outro estado. Me ligou, preciso aí falar com você. Eram ele e a esposa. Fui eu e a minha esposa. Uma de suas aconselhandas o acusou de assédio. Ele teve que sair da igreja. Ele disse que estava com razão. Na verdade, eu estava vulnerável. Eu não assediei, mas eu dei margem. Eu estava gostando que ela estava me assediando. Eu não percebi. Porque eu estava tão envolvido com aconselhamento. No fundo, era um ativismo burocrático, para usar a expressão aqui do Duzilev. Então a gente tem que refletir sobre aquilo que nós estamos fazendo. Será que aquilo que nós fazemos, outras pessoas talvez não façam até melhor do que nós? Porque, na verdade, o único ofício que nós não podemos delegar é o da pregação. Os demais, administrar, qualquer um faz isso melhor do que a gente. Aconselhar, qualquer um faz melhor do que a gente. Por exemplo, pastor às vezes é arquiteto, engenheiro, claro, contextos e contextos, mas no fundo há uma espécie de autossatisfação, como se fosse o cara insubstituível. Como disse já alguém, disse que o ex-presidente Humberto Castelo Branco, o cemitério está cheio de pessoas insubstituíveis. É um ponto para a nossa reflexão. Segunda frase do nosso amigo Daci. A teologia tem as suas raízes na vida e experiência do ser humano. Ela surge da necessidade que o homem tem de explicar racional e logicamente os fatos da sua experiência em relação ao universo físico, a uma realidade superior, transcendental. Ela decorre da necessidade que o ser humano tem de objetivar, para tornar objetiva a sua experiência, tanto individual como coletiva. A função do ministro é ajudar a comunidade a crescer até a maturidade cristã, o discipulado, e conduzi-la no seu ministério ao mundo. Apesar das muitas atividades em que ele, o ministro, se vê envolvido como líder natural da comunidade, a maior parte das vezes de composição heterogênea, sem liderança preparada, o que lhe consome muito tempo e energia, ainda assim a sua função primordial é a de um teólogo. Ele precisará, então, esquematizar o seu tempo de tal forma que tenha condições de um estudo demorado, sistemático e refletido a respeito da fé cristã e suas implicações para o mundo de hoje. Muito embora o ministro não possa ser, em alguns casos tem acontecido o contrário, um especialista ou erudito em alguns ramos da pesquisa teológica, ele deverá ter um conhecimento geral
do conjunto teológico. Eu sou pastor de uma igreja muito especial, no sentido de muito paciente comigo. Não sou um bom pregador, não sou eloquente, e os meus temas nem sempre são aqueles temas que as pessoas esperam ouvir. Isso me tem dado oportunidades, aberto horizontes muito singulares. Eu quero ilustrar com um caso que eu vivenciei. Há alguns anos, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires de Brito, ainda vivo, convocou uma espécie de consulta pública sobre a seguinte questão: quando começa a vida? Em função das pesquisas com células-tronco. Eu achei aquela questão muito profunda e achei que devia participar do debate, não no Supremo, mas no debate. Então, comecei a estudar o assunto, me correspondi com a principal pesquisadora no Brasil nessa época, da USP, e eu então preguei um sermão de 1h10 sobre esse assunto, dizendo então que a vida começa quando acontece a nidação, e aí todas as suas consequências. Ora, amanhã o nosso tema é as questões teológicas as questões que a teologia responde, eu deveria responder. Então eu tive esse privilégio. Eu devo ter gasto umas 200 a 300 horas para pegar aquele sermão. Ninguém deu a mínima importância. Mas isso para mim não tem importância. Eu não vivo do aplauso. Não me interessa o aplauso. Às vezes alguém me diz: para que você capricha tanto? Se ninguém vai dar a mínima. Não estou preocupado com isso. Eu tenho que fazer o meu trabalho o mais bonito possível. Não só bom, mas bonito. O que eu estou dizendo com isso? Nós somos demandados, ou nos demandamos por interesse, a assuntos sobre os quais nós nada sabemos. Podemos confessar a nossa ignorância em um assunto, 2 assuntos, mas se a nossa ignorância em todos os assuntos, o que é que estamos fazendo como teólogos, não é? Eu conto essa história para dizer que nós não somos especialistas, mas se nós vamos dizer uma frase sobre o assunto, nós temos que pesquisar. Eu preguei 4 sermões, ou 6, sobre a questão da homossexualidade, que vou tratar amanhã também. Publiquei então um livro, está esgotado, sobre esse tema. Eu estudei, eu posso dizer, toda a literatura disponível sobre o assunto, no direito, na teologia e na ciência. Tudo que havia disponível em qualquer lugar do mundo que eu conseguia acesso, eu li, para poder falar. É isso que eu estou dizendo. Repito, não estou me colocando como modelo, estou me colocando como o modo como devemos desenvolver o nosso pensamento. Uma afirmativa nossa não pode ser baseada na tradição, no racionalismo, no modismo ou em qualquer outra que não seja a Bíblia Sagrada estudada rigorosamente. Obviamente, sobre esse tema da genômica, eu não encontrei versículos bíblicos, porque o tema não existia, passou a existir agora. Todavia, eu encontrei princípios dos quais eu pude desenvolver para então preparar esses sermões e esse texto que eu nunca publiquei, porque era uma coisa também um pouco episódica.
A teologia cristã, quero dizer isso então, ou é bíblica ou não é teologia. A teologia nasce da Bíblia, organiza a Bíblia, interpreta a Bíblia. Por isso que a tarefa da teologia é fazer uma mediação racional. Teologia é ciência entre nós e a Bíblia. A teologia precisa nos capacitar a compreender as Escrituras. Quando Pedro pregou pela primeira vez, ele citou as Escrituras e as interpretou. Quando Jesus estava sendo tentado, ele aplicou na hora as Escrituras. Quando Filipe evangelizou o anônimo eunuco etíope, ele explicou o que estava escrito na Bíblia. Compreender aquilo que nós lemos na palavra de Deus, portanto, é uma tarefa de todos nós, e nós, como teólogos, temos a tarefa de ajudar a igreja nessa interpretação. E aqui eu quero fazer um excurso, e vou deixar, talvez eu faça, preparei 10 frases, talvez eu as leia, só leia, por causa do nosso tempo. Eu amo a Bíblia, eu me extasio com a Bíblia, eu me deslumbro com a Bíblia, eu choro com a Bíblia. Vou dizer quais são os textos que me fazem chorar. Eu posso ler 50 vezes, eu choro todas 50 vezes. É quando José se revela a seus irmãos. Só de falar eu já fico arrepiado. E quando Madalena fala Rabone, é assim que eu leio a Bíblia, com paixão, com alegria, com arte, poesia, ciência. Mas eu estou convencido, e vou entrar aqui no campo com alguma aridez, que boa parte das pessoas em nossas igrejas não consegue ler e compreender o que está escrito. Em parte por uma educação bastante limitada, em parte por essa nossa cultura da mediocridade, as coisas todas nós sabemos, mas em parte por causa da tradução. Vou procurar um texto aqui, eu não tinha planejado dizer isso, e vou ler, se eu localizar, para os irmãos. Espero estar sendo claro naquilo que eu pretendo dizer. Nas versões que nós temos utilizado mais fortemente, há muitas expressões na palavra de Deus que nós não conseguimos entender por várias razões. Porque são palavras, muitas vezes empregadas, que já não fazem mais parte do nosso vocabulário. Quando Almeida fez a sua primeira tradução, alguns anos depois, ela sofreu uma revisão. Por quê? A língua muda. E então, com isso, as pessoas não conseguem entender aquilo que está escrito. Eu quero dar um exemplo concreto. Quando ele fez a primeira tradução, ele traduziu ágape por amor. Embora ágape possa ser caridade, festa, jantar, é a mesma palavra no grego koiné. Ele traduziu por amor. Na segunda revisão, os editores mudaram
acharam que amor estava muito batido, com muitos significados diferentes, e aí então eles trocaram por caridade. Os espíritas só usam as versões que falam em caridade. Fé, amor e fé, esperança e caridade. Se colocar amor, acaba a doutrina. Mas a palavra é a mesma. E depois, nas versões posteriores, aí então apareceu a expressão amor. Na versão mais usada pelos irmãos, em geral que é corrigida, em Isaías 28, 23, nós lemos: inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz, atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura, lavra todo dia o lavrador para semear? Ou todo dia sulca a terra e a esterroa? Porventura, quando já tem nivelado a superfície, não lhe espalha o endro, não semeia o cominho, não lança nela o trigo em leiras, ou cevada no devido lugar, ou a espelta na margem? Pois o seu Deus assim o instrui devidamente e o ensina, porque o endro não se trilha com instrumento de trilhar, nem sobre o cominho se passa a roda de carro, mas com a vara se sacode o endro e o cominho com o pau. Acaso é esmiuçado o cereal? Não. O lavrador nem sempre o está debulhando, nem sempre está fazendo passar por cima dele a roda do seu carro e os seus cavalos. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Tirando o final, o versículo final, o resto, eu não entendi nada. Eu não sei o que é endro, eu não sei o que é cominho, está lá um passinho na geladeira lá, né? Eu não sei o que é o verbo esterroar, eu não sei o que é trilhar, eu não sei o que é espelta, só para dar alguns exemplos. Mas isso está no original. Não, está em hebraico, não está no original, isso aqui está em português. No entanto, nós amamos essa versão, então nós explicamos para as pessoas. Olha como nós somos sábios. Quando, na verdade, no meu entendimento, a Bíblia foi escrita para ser entendida por todos, sem explicação sobre o sentido da palavra. Quando Deus Eterno inspirou a Bíblia, inspirou-a para se comunicar, não para se esconder. É revelação, não ocultação. Quando Almeida fez essa tradução, certamente os leitores de sua época sabiam do que se tratava, mas nós não. E não é nosso problema, é da versão. Eu vou mais além. Nem vou citar o texto, vocês conhecem de cor salteado. Jesus disse: quem não comer a minha carne e beber o meu sangue, não tem parte comigo. Eu e você entendemos. Mas fala para o lojista que você entregou o Evangelho de João, lê para ele esse texto, se ele vai entender. Porque Jesus usa uma metáfora que os seus ouvintes entenderam, mas nós não. É disso que eu estou falando. Por essa razão, inclusive, eu pedi licença à imprensa bíblica brasileira e publiquei o Evangelho de João chamado Maravilhoso Amor. Nesse Evangelho eu faço 102 pequenas notas
explicando aquelas frases que geram ruído no leitor. Por exemplo, no princípio era o verbo. Verbo para nós é um capítulo da gramática. Só isso, nada mais. No princípio era o verbo. Meu amigo, você é ignorante, você tem que entender que aqui no original é logos. Eu já fui embora. Sem chance. Então, coloquei uma notinha em cada uma dessas situações ruidosas, do ponto de vista da comunicação, e explicando, está publicado. Quem quiser pode comprar. Mas agora, eu estou empenhado em um outro projeto. Que é de preparar uma versão de toda a Bíblia com um claro objetivo de Deus nela se revelar, sem nenhuma dificuldade para quem vai ler. Uma paráfrase, dirão alguns, pode ser. É um texto com algumas características. Vocabulário, não uso gíria, mas um vocabulário que as pessoas possam entender. Estou lendo em público e validando, por exemplo, essa palavra aí que você usou, ninguém sabe o que significa não. Aí eu busco um sinônimo, até encontrar um termo médio. Além disto, eu dato os episódios. Então, quando tem, no caso dos evangelhos, que eu já terminei, os evangelhos tem lá em cima, Jesus entrou em Jerusalém, está no texto, Jesus entrou em Jerusalém. Em cima do título eu coloco o dia da semana, o mês e o ano. Eu fiz uma escolha. Eu estudei a questão da cronologia bíblica e fiz a minha escolha. Mas eu coloco fora do texto, entre título, que não é inspirado, né? Digamos assim, para que as pessoas se situem. E no próprio texto, na geografia, eu coloco uma informação, assim, coloco em itálico. Por exemplo, Pedro chegou, no caso do Atos que eu estou fazendo, Pedro foi a Cesareia, ele estava num lugar onde ele se encontrava em Jope e foi a Cesareia. Aí eu coloco a tantos quilômetros de distância. O leitor saber, mas coloco em itálico. Não é o texto bíblico, é a informação que eu acrescento. Descia um levita, que eu coloco como um cantor, de Jerusalém para Jericó. Aí eu coloco a 32 quilômetros. A história prossegue com essa intervenção minha em itálico. Chama-se Bíblia, Prazer da Palavra. Muitas pessoas se afastam da Bíblia porque não conseguem compreendê-la. É a minha convicção, é a minha experiência. A maior parte das perguntas que eu recebo das pessoas das igrejas onde eu vou é vocabular. Como diria na escola, é interpretação de textos. Mas a pessoa não tem aquele vocabulário. Mas a Bíblia foi escrita em hebraico, que tem 7.000 palavras. A língua portuguesa tem 400.000 palavras. Deus não escolheu o hebraico por acaso. Escolheu porque era uma linguagem simples. Por que nós vamos complicar? Então, eu estou, nesse momento, empenhado neste esforço. É uma tarefa, penso eu, do teólogo, explicar, então, a Bíblia e, sobretudo, contribuir. É o que eu estou fazendo. Outros grandes no Brasil, a quem respeito, como Saião e tantos outros,
é um dos nossos maiores biblistas, né? Eu não sou digno de desatar o nó da sandália dele, e aqui não é hipocrisia, é que eu realmente penso que ele é genial. Shed já partiu, né? O Saião está aí vivíssimo. Já veio aqui falar para vocês? Precisa convidar, o homem é bom, o homem é anos-luz na minha frente. Eu sou médio, nem chego a ser bom, ele não, porque lá é craque. Mas eu estou nesse empenho de fazer uma versão ao alcance de todos, crentes e não crentes, com temor e tremor, mas penso ser essa a minha tarefa, e acho que todo teólogo tem que fazer uma paráfrase da Bíblia, mais que o exegese. Muitas vezes você aprende, você faz o exegese dos textos antes de pregar. Eu sugiro que você faça uma paráfrase, porque para fazer a paráfrase tem que fazer a exegese. E aí, gente, eu agradeço a Deus todo dia, porque textos para mim obscuros, na minha obrigação de torná-los claros para os outros, se tornaram claros para mim. Hoje tive uma discussão com um revisor, um rapaz muito dedicado. Jesus diz assim: como está escrito, aí eu coloco em Êxodo 20.x ou 6, me lembro agora a coisa, eu coloco em itálico. Deus não é Deus dos mortos, nem Deus não é Deus dos mortos, não, Deus é o Deus de Isaac, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ponto. Jesus dizendo: Deus não é Deus dos vivos, dos mortos, mas dos vivos. O que teve uma coisa com a outra? Preste bem atenção, foi a discussão hoje, quase uma hora discutindo isso, porque eu dei uma solução. Vou achar aqui, acho que fica melhor o que eu estou dizendo. Vocês são pacientes e vão me aguardar. Espero que eu encontre. Vocês sabem que as surpresas acontecem, né? Esse Moisés que veio, que vocês tanto admiram, cria na ressurreição. Jesus falando. Quando viu a sarça ardente, ele entendeu que o Deus eterno era o mesmo Deus dos patriarcas, já na minha versão, né? Abraão, Isaac e Jacó. Portanto, palavra minha, na versão, o Deus eterno não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Para ele, todos vivem, porque passaram pela ressurreição e estão com ele no céu. O que quer dizer esse texto? Eu entendi que tem duas frases de Jesus que aqui no texto não estão conectadas. Eu conectei. Deus não é Deus dos vivos, perdão, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Porque Abraão, Isaac e Jacó estão vivos com ele no céu. Bom, mas a pergunta da pessoa, peraí, a Bíblia só fala que Enoque e Moisés não passaram pela morte. Mas eu disse: e o ladrão na cruz? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então a teologia de Jesus aqui é um texto escatológico, está mostrando que ele está no céu e com ele estão todos os salvos, inclusive os patriarcas. Penso que na minha versão ficou claro. Na versão que a gente lê, é uma frase que não tem conexão com a outra, demanda uma interpretação. Mas como vamos interpretar? Então nós temos que oferecer esse recurso para o nosso leitor. É só uma ilustração daquilo que estou fazendo. Eu vou terminar, para que os irmãos possam fazer algumas perguntas, lendo então algumas frases, só as cabeças das frases. Primeiro, nós podemos e devemos fazer da Bíblia o livro pelo qual nos guiamos. Questão
da nossa própria vida. A teologia é um modo de pensar e viver em acordo com os princípios divinos postos na Bíblia. Terceiro, a Bíblia é o registro dos atos do amor de Deus eterno ao finito ser humano. Ela não é o Deus eterno, mas o perfeito retrato do que Ele é e faz. Ela não é para ser adorada, mas querida, lida, aprendida e vivida com fé e razão. A Bíblia é um desafio à nossa humanidade ao nos propor valores que são humanistas, mas não são humanocêntricos. Quinta frase: a Bíblia nos traz o retrato do Deus eterno para nos inspirar a imitá-lo no que pode ser imitado. Ele é transcendente, onisciente, poderoso e perfeito, atributos que nós não temos, mas Ele é santo e devemos trilhar o alvo da santidade. Ele é justo, devemos ser corretos. Ele é bom para conosco, devemos escolher a bondade para os outros. Sexta, a Bíblia mantém a sua vitalidade e validade quando distinguimos nela os textos descritivos que testemunham o modo de ser no passado e os prescritivos que orientam para o presente e para o futuro. Essa é uma grande confusão. Toda a teologia, por exemplo, mormon, está baseada no fato de que Abraão era polígamo e muitos outros patriarcas o eram. Mas a Bíblia descreve a poligamia, mas não prescreve a poligamia. Aí muita confusão é feita. Temos que ser claros. Uma coisa é a prescrição e outra é a descrição, que diz com John Stott. Sétimo, a Bíblia é, como Jesus, o Deus eterno que se encarna na história, mas transcende a história com graça e beleza. A Bíblia é a linguagem humana sobre Deus eterno, a quem não esgota. A Bíblia não esgota Deus, assim como os evangelhos não contam tudo que Jesus fez. Está escrito em João, como nós sabemos. Nona frase: a Bíblia usa estilos literários humanos, mas os eleva. A música se funde, a poesia se funde com a música para exaltar a Trindade. A filosofia assume sua dependência do Deus eterno. A história tem a verdade como seu compromisso. O direito se nutre da fonte divina. E outras situações que poderia aqui mencionar. E a última é: a Bíblia dialoga com o seu tempo, mas o transcende. E aqui eu uso o direito mosaico. O direito mosaico não é original. As leis que Moisés nos traz não são todas originais. Algumas delas estão no Código de Hammurabi ou em outros autores egípcios. Qual a diferença? É que pela inspiração divina, esses textos na Bíblia têm um sentido muito mais elevado. Por exemplo, os Provérbios, o livro lindíssimo, Provérbios é uma maravilha, mas na versão que nós temos só aproveitamos 20%. Muito difícil, que é poesia. Os Provérbios usam o modo semítico de pensar, mas são para sempre, quando descrevem a vida como ela deve ser, aceitando o que deve ser aceito, rejeitando o que deve ser rejeitado. As cartas apostólicas não são literariamente diferentes das missivas dos pensadores romanos, do ponto de vista literário, mas são esteticamente mais bonitas e teologicamente mais profundas. Eu termino fazendo um panegírico aqui ao apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13. Em nenhuma literatura de qualquer parte do mundo se encontra um poema tão bonito, esteticamente falando, tão profundo, eticamente falando, do que
1 Coríntios 13. Só não está nas coletâneas dos maiores poemas da humanidade, porque está na Bíblia. Preconceito. Você pode ler Romanos 13 sobre o amor, como sendo amor conjugal, se encaixa perfeitamente. Como amor fraternal, se encaixa perfeitamente. Como o nosso amor para com Deus se encaixa perfeitamente. Qualquer ângulo que você adote é perfeito. Você pode escolher qualquer tipo de abordagem, ele resolve, porque ele é escrito de uma forma polissêmica, tem muitos significados. Por isso você pode pegar sobre esse texto um ano inteiro e não vai esgotar. É uma maravilha, é uma beleza, é algo absolutamente extraordinário. Aqui então eu paro agradecendo a todos.